Questão 24. No plano cartesiano abaixo, o polígono OABCD tem vértices O, 00, A, 02, B, 32, D, T0 e C, TU. Sendo o segmento CD paralelo ao eixo Y e T variando entre 3 e 7, a área desse polígono é... Questão 24, para a gente calcular a área desse polígono, e é um problema de geometria analítica misturado com geometria básica, né? Geometria plana. O que nós temos aqui, na verdade? Essa figura, esse polígono, ele pode ser subdividido em áreas, e a soma dessas áreas vai dar a área do polígono. Então, eu vou ver aqui o que eu tenho para calcular direto e o que eu vou precisar de outras informações. Então, para eu calcular, por exemplo, essa área aqui, esse pedaço aqui, é um retângulo, basta fazer base vezes altura. Então, essa área aqui é 3 vezes 2, que dá 6. Então, vou chamar ele de área 1, essa área 1, e essa aqui de área 2. A área 1 vai ser 3 vezes 2, 6. Então, essa aqui está calculada. Para calcular a área 2, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, não está assim direto, porque você tem aqui na realidade um trapézio, né, que está a base dele menor, base maior, e aqui está a altura dele. E a gente observa que nas nossas opções a gente vai carregar a variável t, que fica nesse intervalo aqui, tá? A figura ele deu para você, essa figura ele deu, exceto esse pontilhado de t até u, ele não deu isso aqui, ele não deu esse pontilhado, mas pelas coordenadas que ele forneceu, né, esse ponto C tem coordenadas t e u, e a nossa resposta só vai carregar o t, então eu vou ter que dar algum jeito de sumir com esse u, tá certo? Bom, vamos lá, olha só, o que eu tenho aqui que eu preciso achar? Esse tamanho aqui é a minha altura, essa minha medida aqui eu não tenho, ela está em função aqui de t e de u, então isso aqui eu vou ter que determinar. Aqui essa base menor eu tenho, a base menor 2 unidades, tá? Bom, como é que eu vou fazer para descobrir aqui essa base maior? Então eu vou substituir ali na fórmula do trapézio, né? A fórmula do trapézio, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aí eu vou colocar as informações que eu tenho aqui para depois me guiar para o que eu tenho que fazer. Então, ó, base maior é esse tamanho aqui, esse tamanho é u menos 0. A distância daqui até aqui é u menos 0, então é u. É o que eu vou ter que sumir. U mais base menor é esse tamanho aqui, 2. Mais 2 vezes a altura. A altura é esse tamanho aqui, então a diferença de t até 3. Então é t menos 3. T menos 3 dividido por 2, tá? Então a gente vai ter que escrever aquele u ali em função de t, tá? O que acontece? Ele diz que esses 3 pontos aqui estão alinhados, são colineares. Então, se eu achar a equação dessa reta aqui, eu posso substituir t em u e t em função apenas de t e não de u. Como é que eu vou fazer para achar a equação dessa reta? Eu vou usar a forma reduzida. Y igual a mx mais n, coeficiente angular, coeficiente linear. No que a gente vai estar se interessando aqui na figura? O coeficiente linear eu não sei onde essa reta está cruzando o eixo y, né? Para a gente determinar o coeficiente linear, basta fazer x igual a 0, e aí é justamente onde a reta intersecta o eixo y. Mas eu não tenho essa informação aqui direta. O m eu tenho, eu só vou ter que ter um pouquinho aqui de observação na minha figura. O m ele é dado pela tangente do ângulo, ele não me forneceu o ângulo, mas a gente sabe que a tangente, quando você tem um triângulo retângulo, você faz cateto oposto sobre o cateto adjacente. E no nosso caso aqui, a gente pode fechar esse triângulo pequenininho ou esse triângulo maior aqui, tá? E utilizar, não o ângulo, porque eu não tenho, mas eu posso usar as variações de y e de x. Então eu vou fechar ali a figura para a gente poder determinar a tangente, no caso a variação, que seria dado pela tangente do ângulo que ele não forneceu. O que nós temos aqui?
nós temos, ó, essa variação aqui é 6 menos 2, 4. Então, meu M, 4, é a variação de Y, ó, sobre variação de X, 7 menos 3, que também vai dar 4. Então, nossa variação deu 1. Nosso coeficiente angular vale 1. Se a gente quisesse medir qual o ângulo que essa reta está fazendo ali com o eixo das abscissas, a tangente é 1 quando o θ é 45 graus, né? Mas não vem ao caso, ao problema. Tá, então o que eu tenho aqui? A nossa equação da reta, o que eu tenho fornecido é y igual a mx, então é 1x mais n. E aí aqui eu consigo, tá, com a expressão, escrever o nosso u em função do t. Por quê? Olha só. Se eu substituir x e y, eu tenho n. E aí, quando eu faço isso, quando eu substituo x e y, esse ponto aqui, ele pertence àquela reta. Então, eu posso substituir ali. Quando eu substituo ali, eu tenho que y, que é o u vai ser igual a t mais n. E aí, falta a gente determinar o valor de n. Ora, para eu determinar o valor de n, eu posso pegar um outro ponto e substituir nessa mesma expressão aqui, e eu vou achar o valor de n. Então, eu posso utilizar os pontos conhecidos 7 e 6, por exemplo. Então, usando essa mesma expressão aqui para achar, vou até escrever de outra cor, o n, eu tenho que o y, que é 6, é igual a x, que é 7, mais n. Passo 7 para lá, esse n então vai ser menos 1. N igual a menos 1. Com isso, ó, o nosso u vai ser t menos 1. Então, nas coordenadas ali de C, a gente vai escrever as coordenadas como t, a gente vai escrever o u como t menos 1. E aqui, na fórmula da área, no lugar que eu enxergo u, eu vou colocar t e fazer as contas. Como eu vou precisar um pouco de espaço, eu vou apagar aquela parte ali de cima, tá? Para a gente poder fazer essas contas. Então, dando continuidade ao vídeo, então aqui no lugar do u, eu substituir por t menos 1, vai ficar t menos 1 mais 2, foi o que nós achamos aqui, o t menos 1 no lugar do u. E aqui eu posso fazer uma conta antes de continuar, fazer ali a distributiva, que está aqui em cima, ó. Menos 1 eu posso juntar com 2, 2 menos 1 dá 1, então vai ficar t mais 1, isso aqui, vezes t mais 3, dividido por 2, é a área do trapézio, que a gente chamou de área 2. Então, fazendo a distributiva ali, o que a gente tem? Ó? T ao quadrado, nós temos menos 3t, mais 1t, que é a mesma coisa que t, e aqui menos 3. Divididos por 2. Posso juntar ali os termos, né, os monômios de primeiro grau. Então, a área 2 vai ser t ao quadrado menos 2t menos 3 sobre 2. E aí, para a gente calcular a nossa área final, a gente vai somar esse valor aqui a 6, que a gente achou na área 1. Então, a área total, vou chamar só de área, vai ser 6 somado com t ao quadrado menos 2t menos 3 sobre 2. Só que nas nossas opções não está assim, a gente vai dar uma arrumada ali. Como? Igualando os denominadores e juntando os semelhantes. Então, olha só, 6 eu posso escrever com o denominador 2, desde que aqui em cima seja 12 sobre 2. 12 sobre 2 dá 6. Então, ó, já escrevendo assim, 12, que é o 6, depois eu vou dividir todo mundo por 2. Aqui eu tenho mais t ao quadrado, menos 2t, menos 3, tá? Quando eu dividir aquilo ali, vai voltar a ser o que era antes. Esse cara vai ter denominador 2, e isso aqui, quando dividir por 2, vai dar 6. Tá, mas tá assim? Ainda não, porque tem termos semelhantes ali para juntar. 12 e 3. 12 menos 3, 9.
Então, ó, a nossa opção que deu aqui, a nossa resposta, vou escrever aqui embaixo, ficou o seguinte: a nossa área do polígono pedido aí vai ser o que? 12 menos 3, 9, menos 2t, mais t ao quadrado sobre 2, tá? Escrevi grau 0, grau 1, grau 2, como está aqui numa das opções, que, ó, a única opção que se enquadra é a letra A.